Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e desta vez eu vou falar algo que se refere ao meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. É um livro bem denso, 500 páginas, né, cheio de imagens, documentos, fotos, enfim. E eu vou falar de algo que envolve sociologia e política, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora. Então, assim, se você tem acompanhado esse canal, né, eu sou um escritor, eu já disse que não tem como separar política de história, das artes, enfim, e de ideologia. E que se você disser que é neutro e que não tem ideologia, você já está tendo ideologia. Então, assim, no último vídeo eu noto, principalmente no Instagram, assim, se eu posto algo mais sobre esse assunto, diminui ali os seguidores, né? Se eu falo mais de política engajada, sobe. Enfim, o que eu quero dizer? Fica nesse canal porque é um canal de um cristão, né? Escritor, professor e jornalista e ligado às artes, né? À política, né? Agora estamos vivendo uma greve. Eu sou professor do Estado, vamos começar na segunda-feira, e eu sou membro da Congregação Cristã, e é aqui que eu quero chegar, né? Por isso que eu pesquisei muitos anos e escrevi esse livro, porque eu queria ter respostas históricas sobre a história da minha igreja que ninguém sabia, sabe? É um livro que está sendo muito vendido no mundo inteiro, porque até então ninguém sabia da história como eu narro aqui. Ele é bem completo, né? Está na terceira edição atualizada. Ele surgiu bem mais assim rudimentar e com o passar do tempo eu fui me aprimorando. E hoje eu diria que ele está bem bacana, assim, né? Enfim, eu vou mostrar aqui um vídeo de pessoas assim de fora, né? Da congregação. Aqui, esse corte está no Inteligência, acho que é Inteligência Limitada, um canal no YouTube, e diz assim o título: Aula completa sobre neopentecostalismo brasileiro, é isso que eu quero falar. Daí tem Thiago Santana, Márcio Bieda e Duda Hawaii, não sei se é assim que pronuncia. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, quem são, e falar dessas pessoas que são pastores, eu não sei, estudiosos. O fato é que eu quero, eu acelerei aqui, eu quero dar a minha opinião sobre isso, falar como é na congregação cristã que eles mencionam aqui, e falar um pouco de política, né? Porque isso aqui, esse neopentecostalismo, descambou para uma política de extrema direita, né? Mas precisamente, não todos, claro, mas uma grande porção virou assim massa, né, dessa ideologia, ok? Uma hora eu falo o porquê disso, né? Eu quero ficar bem preciso aqui para não ser prolixo. Então eu acelerei e eu vou mostrar aqui com o meu celular para a gente ganhar tempo. Eu não quero fazer edição muito trabalhosa, né? Eu vou colocar aqui. E eu queria entender, primeiro, o que são igrejas neopentecostais, o que é pentecostal. Okay. Se vocês puderem dar um contexto de tudo. E por que está acontecendo todo esse movimento, todo mundo falando, vocês têm que trazer o Thiago, tem que trazer o cara, não sei o quê. O que está acontecendo, Thiago? Legal. É que assim, o protestantismo ele é diverso, ele é variado. Você não tem uma igreja, movimento protestante e depois o movimento evangélico, porque o evangelicalismo é um ramo do protestantismo. Tá? O protestantismo não é só o evangelicalismo. Né? Então você tem outras tradições protestantes também, mas o evangelicalismo é um ramo do protestantismo que vem do anglicanismo. Então você tem a reforma protestante, aí você tem a igreja, o anglicanismo, a igreja anglicana, aí dentro dos anglicanos você tem o movimento puritano, que é uma espécie de anglicanos reformadores do anglicanismo. Desse movimento puritano surge uma figura chamada John Wesley. John Wesley foi uma pessoa muito importante e muita gente o conhece de maneira muito forte por conta da sua relação com o metodismo. John Wesley ele tinha um grupo de amigos chamado Clube Santo e daí surge o metodismo. No início do século XX, tinha um seminário nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamado Seminário Bethel, e lá tinha um homem negro chamado William Seymour,
que era aluno do seminário metodista, mas que não podia nem assistir às aulas dentro do seminário, ele tinha que assistir às aulas do lado de fora da sala de aula porque ele era negro, isso em 1906. E em 1906, naquele período, duas coisas importantes aconteciam. Existia um movimento na Europa chamado Avivamento de Gales, que era um momento de despertamento espiritual lá em Gales, onde as pessoas tinham a experiência da glossolalia, que é o falar em línguas, e relatavam muitas experiências com cura divina, com milagres, com ações sobrenaturais de Deus, e trouxeram esse movimento para os Estados Unidos. E um ano antes, em São Francisco, tinha havido um grande terremoto ali na Califórnia, aquela coisa da falha de Los Angeles, então tinha ficado assim um ambiente apocalíptico, igual agora a gente vê no Rio Grande do Sul. E toda vez que alguma coisa acontece assim, uma catástrofe muito grande, é natural as pessoas começarem a pensar em fim de mundo, em apocalipse, em profecias, aquela coisa toda. E isso aconteceu em 1905, 1906. Então juntou uma confluência ali desse momento de uma espécie de ressurgimento dessa parte mística do cristianismo de uma forma mais popular, né? Dons, falar em línguas, curas e tudo mais, com um cenário apocalíptico. Então em Los Angeles surge um movimento na Rua Azusa, que vai, eu estou resumindo muito a história, tem outros personagens, algumas pessoas consideram até que o William Seymour nem é uma figura tão central assim, enquanto outras consideram que ele é uma figura central, mas o importante é que esse é o início do pentecostalismo, 1906. E a característica importante do pentecostalismo, por isso que a gente precisa valorizar o pentecostalismo como uma tradição... Você fala da Rua Azusa. O pentecostalismo é uma tradição do ramo evangelical do protestantismo importante, porque naquela época o pentecostalismo serviu de uma maneira muito forte lá na América para ter uma igreja onde negros e brancos participavam juntos do culto e mulheres também participavam de forma ativa da igreja, que era uma mudança social muito grande, muito significativa. A gente pode dizer, assim, seguramente, que talvez não tivesse acontecido a Marcha pelos Direitos Civis com o reverendo Martin Luther King se não houvesse um caldo cultural produzido pelo pentecostalismo. E é importante falar isso, que alguns protestantes mais tradicionais costumam colocar tudo do pentecostalismo no mesmo pacote assim, de heresia, e não é. Tem muita coisa importante no pentecostalismo. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que nenhuma organização, nem partido político, nem nenhum movimento, reúne tantas lideranças de pessoas pretas como o pentecostalismo. Você tem nas periferias, nas favelas, você tem muita igreja pentecostal, eles fazem um trabalho social importante. Só que, conforme vai passando o tempo, o pentecostalismo vai diversificando. A gente conhece as denominações pentecostais clássicas. No Brasil, você tem a Assembleia de Deus, por exemplo, tem a Congregação Cristã do Brasil, que também é no início do pentecostalismo, embora depois ela tenha ido para um outro caminho. Mas aí depois começa a surgir. Bom, é aqui que eu quero chegar, né? Então ele traçou aqui, em rápidas palavras, eu acelerei, algo bacana, né? Resumido, é isso mesmo. Eu falo aqui no meu livro, né, no início ali do país de Gales e tal, até chegar em Los Angeles, Chicago, e daí o contato com Luiz Franciscon, que vai dar início à congregação cristã. Então ele falou da congregação cristã que tomou outro caminho, eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas o fato é que está bem aqui explicado, vamos pular essa parte, né, embora eu digo no livro ali, a congregação cristã não se diz pentecostal. Pentecostal é um termo que para nós não diz nada. Nós cremos no falar em língua com a visita do Espírito Santo, né, com evidência de novas línguas, né? Com o passar do tempo, a congregação começou assim, dar ensinamento, o como nós falarmos sobre isso, que antigamente dizia, eu fui batizado pelo Espírito Santo, hoje já não se fala mais. A gente diz assim, né, que houve uma manifestação, uma visitação do Espírito Santo com evidência de novas línguas, ou assim, antigamente também falava, eu fui batizado com o Espírito Santo, né, e recebi o dom de falar em línguas segundo a sua promessa, né? Alguns falam, manda-nos a promessa do Espírito Santo, né? Que quando o Senhor Jesus, né, ele voltou ao Pai, ele falou que o Espírito Santo estaria com os cristãos, né? Então, isso é visto como uma promessa. Ele prometeu que estaria entre nós através do Espírito Santo. E daí isso se transformou no falar em língua, né, o selo da promessa, coisas assim que hoje há um ensinamento sobre esse falar. Não sei se é isso que ele quer dizer com mudança, mas enfim, nada a ver. A congregação cristã, ela é bem coerente, apesar dos pesares, né? Ela é sempre coerente. Então, assim, pentecostal, nós não usamos
Consequentemente, neopentecostal, pior ainda, né? Quando houve a manifestação do Espírito Santo, era na festa de Pentecostes, que era a festa do resultado da colheita, enfim, né? E havia judeus de várias partes do mundo, e quando o Espírito Santo visita, desce assim, no culto, quando eles estavam reunidos, as pessoas, esses cristãos, judeus, começaram a falar em línguas, e quem estava de fora ouviu no seu língua ou no seu dialeto, né, os falares, e daí dizia, mas não são galileus, enfim, como eu estou escutando na minha própria língua. Consequentemente, a teologia e os religiosos adotaram o termo pentecostal por causa da festa de Pentecostes. Como a congregação cristã e a doutrina que eu falo nesse livro, ela segue a Bíblia, não há esse termo na Bíblia, consequentemente nós não usamos. Às vezes sim, para que possamos ser compreendidos. O mais interessante é que muita gente do nosso meio não sabe disso, e tem um outro rapaz aí que tem um canal no YouTube, ele estava falando pentecostal, e falando do Luiz Franciscon, eu disse a ele, o Luiz Franciscon não gostava desse termo. Quando ele apresentou um documento ao rei da Itália para que a igreja parasse assim de ser perseguida, ele colocou o nome Congregação Cristã, denominada ou chamada pentecostal, porque era chamada dessa forma, mas não que os cristãos o aceitassem. Uma ou outra vertente sim, tanto que tem na Itália até hoje Congregação Cristã Pentecostal, Pentecostale. Nos Estados Unidos foi pouco usado, pelo menos nesses primórdios não era usado. Mas no meio do povo da congregação, um ou outro diz isso, porque ouve e repete o que ouve, né? Essa questão do falar em língua tem dois termos que eu achei aqui, porque eu não lembro, às vezes eu me esqueço disso. Tem a glossolalia, que é a referência aos sons da fala dado pelo Espírito Santo para uso na oração privada ou pública, quer dizer, é o chamado ou a chamada língua dos anjos, alguns falam, é quando não se entende o que se fala. E já tem o termo xenoglacia, né, que é uma palavra grega que quer dizer estrangeiro, né? Parece que no grego é elinike, acho que é isso, né? Eu não entendo de pronúncia grega, ali está o som no inglês, eu acho, né? Mais ou menos isso que quer dizer, a língua, né? E significa falar uma língua estrangeira. Então tem dois tipos, uma linguagem que não se compreende, alguns dizem que é a linguagem dos anjos, ou outra que é falar um idioma que não se tem um prévio conhecimento, né, que não se estudou. Isso nas religiões aí, cada uma pensa de um jeito. Eu já vi uma religiosa adventista falar em línguas, eu lembro que ela estava estudando inglês, ela diz, não, francês, eu falo um pouco de francês, então se eu falar em francês, eu falei em línguas, né, mais ou menos muitas creem desse jeito, né. O fato é que o apóstolo Paulo, ao escrever uma epístola, ele disse algo muito interessante, que quando falares em língua, agora eu vou dizer com as minhas palavras, que fale um de cada vez e que haja intérprete, senão é bom que fique calado, né? Na congregação hoje nós vemos assim, quando há manifestação todo mundo fala, às vezes se entende, às vezes alguém estrangeiro que fala outra língua diz, olha, eu entendi o que você falou, enfim, há isso no meio do povo, no nosso meio, que é a minha igreja, há isso também. Mas quando há essa manifestação, se nós vermos o que o apóstolo disse, está fora. Porém, eu penso assim, de todas as igrejas que eu frequentei, e se eu não fui pessoalmente, eu já li o que eles acreditam, eu diria que na congregação está o cristianismo primitivo. Está um pouco fora esse falar em língua desse jeito? Está, mas tem tanta coisa correta que não é isso que vai fazer eu buscar outra igreja, né? Porque é muito pouco, e eu vou pro lado assim do bem, tipo, é difícil se segurar, né? É difícil se segurar. E interessante disso, eu vou te falar uma coisa, eu não sabia do que se tratava, e quando eu fui batizado, ao me levantar das águas, eu falo isso sobre isso também nesse livro,
que é a história da pesquisa. Eu falo um pouco de mim, que é esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Nesse livro eu falo sobre a pesquisa e falo um pouco de mim, como eu fui batizado e tal. Em 94, quando eu fui levantado, eu comecei a falar algo que eu não entendi. Eu coloquei a mão na boca. Coloquei a mão na boca, daí o irmão que me batizou falou, você pode ir? O irmão pode ir? Porque eu comecei a falar. Aí eu fiquei, tipo, o que é isso? Então, me perguntaram, um psicólogo, o que você sentiu? Eu falei, foi um furor, uma alegria, é algo indescritível. Daí ele já veio com termos psicológicos, da psicologia. Mas eu também não soube me explicar, porque é algo assim que não se explica. Não se explica, depois aconteceu várias vezes e hoje acontece. E eu me contenho porque eu lembro da epístola de Paulo, eu me seguro. Mas já aconteceu assim, uma vez nas montanhas, que nós íamos em missão, assim, ali, né, não vai incomodar ninguém, e foi muito gostoso. E para quem tem fé e acredita em Deus, é muito gostoso o que a gente sente. É muito gostoso. Mas enfim, tem esses dois tipos, né? E com o passar do tempo, né, descambou no que é chamado neopentecostal, que para mim, eu vou ser bem sincero, goste ou não goste, porque esse canal é meu, virou piada, né? E igrejas caça-níqueis, ó, entendeu? Esse movimento de falar em língua começou a ser resgatado pela Igreja Católica, com os chamados carismáticos, né? Mas o fato é que está se desdobrando em outras coisas, né? O próprio Sigmund, que ele fala ali da Rua Azusa, o Franciscon visitou a Rua Azusa, porém, você viu que ele fala muito de política, os movimentos civis, né? Martin Luther King, que ele não conseguia enxergar os movimentos civis sem a Rua Azusa. É verdade, a inclusão de mulher, de negros e tudo. Gente, tudo bem, é bacana, né? Quem sou eu, né, para criticar? Porém, a gente vê a política misturado, política. Então, sumiu, acabou. Esse movimento se desdobrou em outras igrejas, a Assembleia de Deus norte-americana, que aliás daí assumiu essa obra a qual eu falo aqui nesse livro lá na Itália, por conta da perseguição, né, fascista. A Assembleia de Deus reconheceu essa igreja lá, a Congregação Cristã, hoje se chama a Assembleia de Deus da Itália, né? Então assim, se desdobrou em várias igrejas e voltou a segregação, que daí tem igreja de preto, igreja de branco, enfim, né? Se dissolveu. O porquê que eu digo nesse livro? Era um movimento mais ligado à política e inclusão. E era um falar em língua, aquela coisa de dar pirueta, saltar, cair no chão, mas eles não procuravam a compreensão da Bíblia como um todo, coisa que na colônia italiana, através de Franciscon, houve isso. De início era aquela coisa, falar em língua, nada de doutrina, outras partes da Bíblia. Não, era falar em língua, chegava numa igreja presbiteriana, geralmente, né, italiana, no Brasil, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos o Franciscão se retirou de uma igreja presbiteriana, por conta do batismo por imersão. Mas quando ele veio para o Brasil, ele vai numa presbiteriana italiana ali na região da Moca do Brás e pregou o batismo do Espírito Santo. Então era isso que eles faziam, né? Ottolini e outros missionários que foram para a Itália também, chegava nas igrejas, nas outras denominações, pregando o batismo do Espírito Santo. Então mais era isso. Com o passar do tempo foi amadurecendo a congregação cristã e chegou aos dias de hoje, assim, sabe? Que quando eu leio as epístolas, o Novo Testamento, eu vejo que essa é a igreja primitiva, que durou muito pouco tempo ali. Eu acho que quando partiu o último apóstolo, ali nos anos 70, 70 e pouco, aí já começou já havia antes, né, se desmembrar em seitas, diversas outras seitas, assim. Depois lá na frente foi a igreja, uma dessas seitas foi institucionalizada como igreja do oficial do Império Romano, enfim. Mas o fato é que hoje é muito bom para caça-níqueis, descambou para a extrema-direita, né? A extrema-direita,
geralmente apoiam Israel, porque é uma outra coisa que eles não compreendem, que o Israel, o povo de Israel é quem aceita a doutrina de Cristo, esse é o povo de Israel. Não é mais a nação de Israel. E Paulo fala, a promessa de Deus a Israel se cumpre, porque eu sou israelita da tribo de Benjamim, mas agora o Israel, como uma metáfora do povo de Deus, é todo que aceita Cristo. Na nossa igreja, em Israel tem árabes e judeus. Está escrito em 3 idiomas em nome do Senhor Jesus, em árabe, hebraico e inglês. Entendeu? Esse é o povo de Israel, inclusive, enfim, de todas as nações que são chamados os gentios. E essa questão de política caiu nisso aqui, virou piada, né? E eu vou mostrar aqui. Michele fala línguas estranhas ao comemorar Vitória de Mendonça. Verdade. E eu tenho uma sonora. Opa, vamos lá então. Dela comemorando numa língua estranha. Parece que isso acontece mesmo, né? O Simão, mas o Bolsonaro... Enfim, esse André Mendonça é da presbiteriana. Ele não crê naquela louca ali saltitando. E depois, porque indicou ministro pro Supremo, sabe? O Senhor Jesus não se envolvia em política. Em nenhum momento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Inclusive, politicamente, a gente entende. Então, isso aqui está errado. Eu nem digo que é escândalo, isso aí é fora, totalmente fora. Goste ou não, está fora. E o ministro ali, ele tem um testemunho bonito, ele foi até na congregação abrir os microfones para ele, porque a esposa dele é da congregação. Só que na reunião de mocidade deram um mau exemplo para moços e moças, porque ela é casada com estranha a fé, que a gente diz. Então, muitos falam aqui, por que você não critica a congregação? Eu estou criticando o ministério, que é tão ovelha quanto eu. Que abrir os microfones. Testemunho bonito, Deus fala. Inclusive eu digo aqui que em Joel diz que Deus ia derramar o Espírito em toda a carne, em todo servo, em toda serva. Lá na Rua Azusa eu não deixo de acreditar que houve um derramamento, mas assim, os interesses humanos sempre são outros do que fazer a vontade de Cristo. Então aqui é envolvido com política, olha a hipocrisia. Ele não crê nisso porque ele é da presbiteriana, mas está lá chorando e abraçou ela. Engraçado isso, né? Muito engraçado. Enfim, quer saber sobre a história da congregação cristã? Uma igreja muito bonita, apesar de bolsonarismo, entrou ali um pouquinho, mas assim, não é a instituição, não é, e não são todos do ministério, é uma igreja totalmente apolítica, erramos porque somos humanos, mas é uma igreja muito séria, apolítica, não cobra dízimo, porque é antibíblico isso, e muitas outras coisas vocês vão ver, né? Ainda há aquela organização lá dos primórdios do cristianismo, que é sentar separado, mulher de um lado, homem do outro, o ósculo santo, que é o beijo da caridade, as mulheres se cobrem com véu, que isso aqui é um mandamento, uma hora eu vou falar sobre isso, porque a maioria das igrejas deturpam isso, mostrando falta de compreensão das escrituras, falta de interpretação de texto, falta de conhecimento histórico, que basta estudar a história, inclusive dessas denominações. Lutero falou do véu, vários outros falaram do véu, eu cito aqui, e esses religiosos não entendem, já me falaram assim, é uma desonestidade intelectual. Eu acredito que pode ser até burrice, né? Então eu espero que vocês tenham entendido.
Goste quem goste, quiser desinscrever, desinscreva. Como eu já falei, esse espaço é meu e eu vou falar o que eu quero. Querem conhecer a congregação? Quem for de fora, né, e tal. Quem não for, tá aqui por causa das outros assuntos, beleza, só pule isso aqui, não precisa falar nada, tá bom? Não vou pedir para curtir, para compartilhar, mas querem saber da congregação? Esse é o livro. Querem saber a história desse livro, que também é muito interessante, muita coisa que aconteceu comigo? Leia esse livro aqui, Esclarecimento dos Novos Atos. E qualquer coisa é só perguntar que eu respondo. Nos vemos na próxima e até mais.